Artigo 34 da Constituição Federal. Há alguns meses eu venho recebendo e-mails pedindo para fazer esse vídeo, esse artigo da Constituição. E alguns e-mails recentes, algumas pessoas estão pedindo em caráter urgente. Então nós vamos fazer esse vídeo aqui agora. Em breve nós voltaremos com os assuntos que a gente tem feito ultimamente. Vamos lá. Artigo 34 da intervenção. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Olha, pessoal, desde já, qual que é o tema? Intervenção. E o artigo 34 começa com um não. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Por quê? Porque a intervenção, ela desprestigia o outro ente. Quando a União vai intervir no Estado, ela vai desprestigiar aquele Estado. Então a regra é não intervenção. Essa é a regra. E qual é a exceção? É o que nós veremos agora. São muitas. Primeira, para manter a integridade nacional. Imagina que o Rio Grande do Sul quer se desmembrar, quer se tornar um Estado independente. Não pode, a União vai intervir no Estado, seja com a Força Federal, seja com as tropas, Forças Armadas, não importa a maneira, vai ser proporcional e ela vai intervir. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Ela vai intervir no Estado para não permitir que forças estrangeiras entrem e invadam esse Estado ou que um Estado venha invadir o outro. Imagine uma unidade de federação, São Paulo, querendo invadir o Rio de Janeiro. Então ela vai repelir essa invasão. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Em casos em que o Distrito Federal ou a União estiver nesses estados ou no Distrito Federal estiverem sendo comprometido a ordem pública, ela vai lá por fim, vai por termo, vai cessar aquela situação, ela vai intervir. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. O legislativo foi cerceado pelo executivo, o judiciário foi impedido de trabalhar pelo executivo, ou o legislativo foi impedido por decisão do judiciário. Não pode. Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Portanto, vai haver a intervenção da União neste Estado ou no Distrito Federal. 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que, letra A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo por motivo de força maior, e B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. No caso da letra A, o que é dívida fundada mesmo? Dívida fundada é aquela dívida que o Estado da Federação contraiu por uma lei ou por um contrato administrativo e que ele deveria pagar em prestações superior a 12 meses. Então aquela dívida não é aquela dívida corrente, menos o exercício financeiro. É uma dívida fundada, ela perdura por mais de 12 meses. Então, este Estado, por exemplo, deixou de pagar por mais de 12 meses. Então, é uma dívida fundada. Ou melhor, essa dívida o Estado deveria pagar por mais de 12 meses. Um período maior que 12 meses, é uma dívida fundada. Só que ele fica aqui mais de 2 anos consecutivos sem pagar. Isso sem nenhum motivo justificável, não há motivo de força maior. Então, não é caso de desastre, não é caso de tragédia, não é caso de perda do poder aquisitivo ou de força maior. Então, neste caso, ele não pagou em tese, porque não quis. O que a União vai fazer? Vai intervir neste Estado para reorganizar as finanças dele. E letra B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Nós sabemos que existe o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Os municípios recebem receitas da União e receita dos estados. E os estados não repassam para os municípios
essa remessa constitucional, que é fixada por essa própria Constituição dentro dos prazos estabelecidos pela lei, o que não é importante para a nossa prova agora. Neste caso também, o que vai acontecer? A União vai intervir neste Estado. Então, nestes dois casos, para reorganizar finanças, quando suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos e deixar o Estado de entregar aos municípios as receitas fixadas na Constituição, as receitas constitucionais, as transferências constitucionais. 6. Promover a execução de lei federal ou ordem ou decisão judicial. Então, neste caso aqui, é o caso diretamente ligado ao caput. Portanto, uma exceção, ou seja, a União vai intervir no Estado para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. A lei federal, ela vincula os estados e municípios naquilo que couber. O que ocorre? O Estado não pôs em prática aquela lei federal. A União vai intervir, ou uma ordem ou decisão judicial. A Justiça determinou que o Estado ele tomasse determinadas providências. O Estado não tomou, a União vai intervir. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Forma de republicana, a república é um Estado, ele está lá, ou um território, ou o Distrito Federal, ele começa a instaurar formas monárquicas, monarquias. Não pode, é republicana, são os 3 poderes. Sistema representativo, os candidatos eleitos representam o povo e os estados começam a modificar isso, então vai intervir. Em regime democrático, aqui no Brasil prevalece a democracia, o Estado esse regime está deixando de ser implantado no Estado, ou a União vai intervir. Direitos da pessoa humana. Quando nós falamos dos direitos da pessoa humana, não somente aqueles direitos que estão fixados na Constituição ou em tratados internacionais. Se estiver em tratados internacionais, será direitos humanos. Se estiver na Constituição, direitos fundamentais. E os direitos da pessoa humana? Todos estes e qualquer outro direito ainda que não estiver previsto nem na Constituição, nem nos tratados internacionais. Os direitos inatos, aqueles direitos que o homem nasce com ele, o direito de ser livre, o direito de respirar, o direito de ter um meio ambiente sadio, tudo isso. O Estado não está proporcionando isso, ou a União vai intervir. A autonomia municipal. Nós sabemos, já estudamos isso, os municípios eles possuem aquela autonomia FAP, financeira, administrativa e política. Autonomia FAP, financeira, administrativa e política. O Estado não está permitindo que aquele município tenha essa autonomia, está intervindo na administração, está intervindo na sua vida financeira, na sua vida política. Então, a União vai intervir no Estado para cessar esse impedimento da autonomia. Ainda, para assegurar a observância ainda dos princípios da prestação de contas da administração pública direta e indireta. Neste caso, a letra D, o Estado não prestou contas. A lei de responsabilidade fiscal diz que deve prestar contas. Todo o sistema administrativo é baseado na prestação de contas, que ocorre anual, que ocorre semestralmente, que ocorre no final do mandato. O Estado não está prestando contas, nem sua administração indireta. O Estado, de forma direta e indireta, as suas autarquias, as suas fundações públicas, as suas empresas públicas e suas sociedades de economia mistas estaduais não estão prestando contas. A União vai intervir. Letra E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações dos serviços de saúde. Nós sabemos que tanto em nível federal quanto em nível estadual, determinada parte dos impostos são vinculados
a educação, ensino e saúde. Educação e saúde. E esse mínimo exigido pela Receita de impostos estaduais não está sendo transferida para educação nem saúde. O que vai acontecer? Intervenção federal nos estados. Mas não são somente estes. Nós temos outros. Ou melhor, não temos outros. Aqui encerra-se o artigo 34. Nós iniciaremos no artigo 35. Então, só lembrando que nessa observância dos princípios forma republicana, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido da Receita de impostos estaduais no ensino e na saúde. Nós vamos entrar no artigo 35, que é a transferência do Estado nos municípios. Olha, mesma coisa, o Estado não intervirá nos seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando nós sabemos que os territórios integram a União. Então, os municípios dos territórios são subordinados à União. Então, os territórios, se houver, quando houver, e o Estado não intervirá em seus municípios quando deixar de, exceto, essa agora é a exceção. Quando que vai poder haver a intervenção? Quando os municípios quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos a dívida fundada. O que é dívida fundada? É dívida corrente? Não. Dívida corrente é aquela dívida paga dentro do exercício financeiro, dentro dos 12 meses. A dívida fundada é aquela que deve ser paga em período maior que 12 meses. E essa dívida fundada, o município deixou de pagar sem motivos de força maior por 2 anos consecutivos. 2 anos, o Estado vai intervir nos seus municípios ou a União nos seus municípios, no caso de território federal. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Aquela prestação de contas que deve ser feita conforme manda a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e ainda a lei de responsabilidade fiscal. Não foi prestadas as contas dos municípios ou estados, o Estado vai intervir. No 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Existe o mínimo exigido da Receita Municipal que deve ser aplicado na educação e na saúde. O município, apesar de ter sido repassado esse dinheiro, ou ainda a arrecadação de impostos, o município não aplicou o mínimo exigido pela lei, então haverá também a intervenção. Observe que dá para comparar com o caso da intervenção federal. O inciso 4º do artigo 35 vem dizer que o Tribunal de Justiça outro caso de intervenção. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da lei de ordem ou de decisão judicial. O município, portanto, não cumpriu uma ordem do Tribunal de Justiça para que ele cumpra os princípios previstos na Constituição Estadual, ou ainda para prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial. Imagine um município que, segundo o Estatuto, segundo a Constituição Estadual, ele deve prover os seus cargos por regime jurídico único de concurso, e aquele município optou pela regra do concurso público. Os provimentos de cargos naquele município em virtude de concurso público, salvo nos casos previstos para contrato, que é caso de emergencial, mas o prefeito impôs lá que todos os cargos agora serão por contrato de 6 meses, aqueles contratos que servem para trocar por votos, E o prefeito começa a contratar todo mundo provê cargos por contrato. O que o Tribunal de Justiça decidiu? Intervenção, vai cumprir a lei. A lei diz que é concurso público. Então, o Estado vai intervir no município, seja administrativamente, se necessário, utilizando até a força. E é lógico que o prefeito vai responder também
penalmente e administrativamente. Este foi o artigo 35. Como o artigo 36 é um pouco mais longo, nós ficaremos por aqui. No próximo vídeo falaremos exclusivamente do artigo 36. Muito obrigado e até a próxima.